Bem, boa tarde, minhas amigas, boa tarde, meus amigos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 10 de abril de 2024, 25, 2025. Nesse horário, nós estudamos essa obra, Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade, de Hermínio de Miranda. Nós estamos estudando o capítulo 16, que trata da semiologia da comunicação mediúnica. Semiologia é estudo dos sinais e sintomas. Mas antes de nós iniciarmos, nós vamos buscar fazer a nossa prece, elevar o nosso pensamento ao alto, agradecer a Deus, agradecer a Jesus pela oportunidade que todos nós estamos tendo de nos reunirmos aqui para estudar, para crescer, para aprender e assim melhorar a cada dia. Também pedimos ao Pai que abençoe os nossos irmãos que se encontram, em desequilíbrio, que se encontram doentes, que o Pai os ajude para que eles possam encontrar o caminho do bem, o caminho da luz, porque nós sabemos que, infelizmente, ainda são muitos os companheiros que têm problemas, que têm dificuldades. Então, que o Senhor abençoe a todos eles, abençoe também nossas famílias, nossos familiares, filhos, parentes, amigos, vizinhos, que todos possam ser envolvidos pela misericórdia divina. Assim sendo, Senhor, nesse momento, nessa hora, te pedimos amorosamente que nos dê a permissão para iniciarmos o nosso estudo da tarde de hoje, graças a Deus. Como eu falei, nós estudamos o capítulo 16, tá? Capítulo 16, nós já estudamos o item 1, que é a linguagem do pensamento. Começamos a estudar o item 2, que é o caso do senhor Drake. Agora nós estamos terminando o item 2, que começa assim: é fácil mostrar-se a psicovidência rindo. Acharam? Todo mundo achou? Então vamos lá. Ele diz aqui, o Hermínio de Miranda, é fácil mostrar-se a psicovidência. Psicovidência é a vidência. É que ele usa esse termo psicovidência porque ele acha que é o termo mais adequado. É fácil mostrar-se a psicovidência rindo, ou transmitir ao médium, via telepática, a ideia de que ele, o espírito manifestante, é o pai do Drake, mais jovem. Mas como dizer que ele é senhor Drake se não dispõe de linguagem específica para falar? E se não encontra no médium os recursos necessários para expressar-se de outra maneira? Lembra que nós falamos sobre isso? Que o espírito ele não fala com os outros com a palavra como nós falamos. Ele mostra imagens, mostra imagens. E você vê as imagens e procura interpretar aquelas imagens e formar um texto a partir daquela imagem. Então, como eu falei para vocês, quando você entra no hospital, tem sempre o retrato de uma mulher fazendo assim, vestida com aquela roupa de enfermeira. Aí o que você olha para a imagem, na imagem às vezes não tem nada escrito, só tem a mulher fazendo assim. Você interpreta aquela imagem, interpreta e entende, diz, aqui é no hospital, as pessoas têm que fazer silêncio. É a mesma coisa, você vai no shopping, aí tem uma placa no estacionamento, uma cadeira de rodas, e às vezes tem um traço no meio da foto da cadeira de roda. Querendo dizer, é proibido estacionar aqui, que aqui é para cadeirante. É a interpretação que você faz. Você olha para a placa e você interpreta a mensagem. Aqui, ó, é o estacionamento, mas é proibido estacionar. Um pouquinho. É proibido estacionar, porque aqui é estacionamento
para cadeirante. É a mesma coisa, esse senhor, ele tinha o nome de Drake. E Drake, em inglês britânico, quer dizer pato. Então, ele não podia dizer, eu sou o Drake, o senhor Drake. Então, ele mostrou a imagem de um pato, esperando que o filho, ao ver o pato, e sabendo que a palavra pato em inglês, pato macho em inglês é Drake, ele fizesse essa associação. Ah, é o meu pai. É o meu pai, que meu pai chamava Drake. E Drake em inglês também é pato. Só que o filho não fez isso. O filho não fez essa interpretação. Ele viu a figura do pato macho, mas não traduziu para o inglês. Não fez essa interpretação. Então, ele não estava conseguindo saber que era o pato, que era o pai, né? E aí o espírito do pai dele começou a rir. Quer dizer, não, meu filho tem que saber, ele tem que fazer essa associação, né? Então, ele diz aqui que o espírito manifestante é o pai do Drake mais jovem, que o filho também chamava Drake, como pai. Mas como dizer que ele era o senhor Drake, o pai, se não dispõe de linguagem específica para falar a palavra Drake? E se não encontra no médium, que era aquele médium que ele estava usando para se comunicar, os recursos na língua necessários para expressar-se de outra maneira. Ainda bem que existia na língua inglesa um termo que servia como sobrenome do espírito, e para designar um palmípede. Palmípede quer dizer o tipo de ave, né, que tem duas patas. Mesmo assim, foi difícil fazer chegar ao entendimento do médium e do filho que o pato figurava na história, não para indicar preferências, porque o filho dele estava achando, o médium estava achando que o espírito tinha preferência por pato. Tanto que ele fala muitas vezes para o filho do rapaz, para o filho do espírito. Seu pai trabalhava em alguma granja, seu pai criava pato, e o filho já estava irritado com aquilo. Seu pai não tem nada a ver com pato, não gostava de pato, não criava pato, mas ele não conseguia fazer a ligação, né? Então, foi difícil até que eles pudessem entender que aquele pato macho que estava ali estava querendo representar não uma profissão ou uma ocupação que o espírito, quando encarnado, realizava, mas era apenas um nome, o sobrenome dele, Drake, né? Imagina a dificuldade, olha só, ele continua aqui, que teria Hermínio de Miranda, se tivesse de transmitir a alguém por esse sistema o meu nome, para o qual não vejo pato ou ganso que sirva. O nome dele é Hermínio de Miranda. Ele, nossa, como é que ele ia poder falar do meu nome, né? Por exemplo, o meu marido aqui, o sobrenome dele é Lobo. Então poderia, né? Um lobo, meu nome é Rodenilda, mas tudo bem. Teria aí Rose, poderia, né, criar uma imagem. Mas em caso de outros nomes, fica complicado, né? Agora nós vamos passar para o item 3, captação e processamento da mensagem. Se, porém, a comunicação é psicofônica ou psicográfica, por isso que ele chama psicovidência, porque ele diz o seguinte: se a psicografia é um fenômeno mediúnico e tem esse nome psico, mostrando que a mente faz parte dessa faculdade, na psicografia também é a escrita, tem a palavra psico, mostrando que para escrever também envolve a mente. Então, vidência também tem que ser psicovidência, porque a vidência também envolve a mente. Por isso que ele bota a palavra psíquico, para lembrar de psiquismo, tá? Então, ele diz aqui, se porém a comunicação é psicofônica ou psicográfica, a coisa se torna mais fácil. Claro, que aí você escreve e você fala, né? O espírito manifestante manipula
os dispositivos psicomotores apropriados do médium e lhe dita por audição coclear, quer dizer, da cóclea, que é uma parte do nosso ouvido, né? O seu nome, escreve no papel ou faz o médium pronunciá-lo, enviando o comando ao sistema apropriado. Então, nós já estudamos aqui que quando o espírito quer se manifestar, ele vai manipular as células nervosas do nosso cérebro, ligado à escrita, ligado à fala, e aí o espírito pode, o médium pode falar, porque ele vai mexer nas células nervosas ligadas à fala. Ele vai mexer nas células nervosas ligadas à escrita, e aí o médium vai escrever. Aí não tem dificuldade nenhuma. Porque a psicografia, você está escrevendo um livro, você está mandando o texto, então você escreve o que você quer, o nome das pessoas, mas na psicofonia também. O médium começa a falar e diz o nome de todo mundo. Mas nesse caso desse médium aqui, do Sr. Drake, o médium não era psicográfico, não era psicofônico. Ele não era. Então, o espírito não tinha como mandar uma mensagem escrita ou psicofônica, que o médium não tinha essas duas faculdades. Então, o médium tinha o quê? A questão da vidência. Mas como ele não fala palavras, ele fez as quê? Ah, vou botar aqui imagem. Imagem. Porque não adianta eu acionar a parte do cérebro dele para escrever. Ele não é médio de psicografia. Não adianta eu mexer na parte da mente dele, do cérebro dele, da fala, que ele não é psicofônico. A única coisa que ele é vidente. Ah, ele é vidente, então eu vou mostrar para ele o quê? Imagens. E ele vai ter que interpretar. Aí ele fala, no caso da psicofonia e da psicografia, não tem essa dificuldade, né? Como ele também pode falar, ele pode também mexer nos centros de força da audição do médium, mandar o pensamento, o médium capta o som da mensagem e fala, né? Então, ele aqui, por audição coclear, os seus nomes, um comando ao sistema apropriado. Não fazê-lo, porém, se somente dispõe da vidência, é o caso desse médium, e dos recursos telepáticos, mas não tem nas mãos o painel que o liga com o psiquismo do médium, nos centros que controlam a palavra escrita ou falada. Então, se o médium quer se comunicar, ou melhor, se o espírito quer se comunicar, e o médium não é psicofônico, não é psicográfico, aí começa a complicar. Porque ele vai ter que usar a vidência do médium. E o que o médium vai ver não é palavras escritas, não é texto. Ele vai ver imagens. E ele vai ter que interpretar as imagens e procurar entender o que a imagem quer dizer para ele, médium, falar. Ele vai dizer, ó, eu estou vendo isso, 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 isso. Estou achando que é isso. Pode não ser. Aí ele diz aqui, um escritor inglês, Bundyton, encontra algumas complexidades aqui, quer dizer, dificuldades. Clarividência é considerada a visão ampliada, mas os videntes ficam frequentemente perplexos para explicar o processo pelo qual eles percebem as informações que lhes são transmitidas. Então, clarividência é quando você vê algo à distância, você consegue ver imagens, cenas de coisas à distância. E, às vezes, o médium ele tem dificuldade de explicar o que ele está vendo. Aí ele diz aqui, é difícil dizer se essas imagens chegam pela visão, pela audição, pelo controle psicofonia, pela impressão vocal que flui do desencarnado ou pela telepatia, vinda de pessoas do auditório. Porque, às vezes, quando esses fenômenos aconteciam, era com plateia. Era com plateia. Então, o médium, ele via aquelas imagens, mas ele não sabia dizer de onde elas vinham.
Quando a mixagem é perfeita, quer dizer, quando ele consegue captar de forma perfeita, pode suscitar a ideia de que o médium não é uma entidade individualizada, mas parte da consciência universal que se manifesta. É claro que uma percepção ou compreensão abrangente figura nas melhores formas de clarividência. Então, às vezes, você tem uma visão de uma imagem, de uma cena, até de uma batalha, às vezes, sabe? Um campo de flores, casas, coisas acontecendo ali. Parece que você está vendo. É como se você estivesse no cinema e você estivesse vendo um filme. As coisas estão acontecendo na sua frente. Pode ser histórias do passado, lá da época do Cristo, pode ser do momento atual, ou pode ser até fatos do futuro, que ainda não aconteceram para você. Então, às vezes, você fica, o médium, e aquilo passa, às vezes, como diz a Ivone, muito rápido. Então, o médium não consegue descrever com exatidão o que ele está vendo, até porque muitas vezes ele não compreende o que ele está vendo. Vamos imaginar lá um médium do século XVIII, de 1700 e pouco, tendo uma visão de uma cidade como hoje a cidade de São Paulo. Vamos dizer que ele tivesse essa clarividência, essa visão do futuro. Então, vamos imaginar, pensa até assim, um Kardec, né? Apesar de que ele não era médium, tendo uma visão da cidade de São Paulo. Gente, São Paulo é uma loucura, né? São Paulo é uma loucura. Com aquele trânsito, né? Carros para cima e para baixo, metrô, VLT, trem, e aquilo acontecendo tudo muito rapidamente. Aquelas avenidas largas. Qual a dificuldade desse médium para explicar isso? O que é que ele estava vendo? Para a gente, que quando vai tudo bem, Rio de Janeiro também não é uma coisa pouca. Mas São Paulo é muito agitado. Né? Muito agitado. Então, você já pensou aquela rua de 25 de março, todo mundo vai para comprar. Você tem uma visão daquela. É um apocalipse, né? Então, ele tem que explicar aquilo tudo, aqueles outdoor, aquelas lojas, aqueles carros. Ele não vai conseguir, ele não vai conseguir explicar. E aí, o que é que ele faz? Ele interpreta do jeito que ele vê, do jeito que ele entende. Então, às vezes, ele vai dizer, eu estou vendo isso, aquilo. Então, ele vai explicar de uma forma que, às vezes, não tem nada a ver. De repente, você vê uma batalha aérea, né? Desses drones voando, jogando bombas, porque tem também, né? Os drones jogando bomba, aqueles aviões a jato, aviões de batalha, de guerra, jogando bombas supersônicos. Como é que um homem da época de Kardec ia explicar um negócio desse? Como é que ele ia explicar um avião, um supersônico, um jato americano, um jato chinês, jogando bombas ali como jogam em Gaza, na Ucrânia, né, com drones voando? Como explicar aquilo? Para o próprio Kardec explicar. Ele não conhecia o avião, não existia o avião. No máximo tinha o balão. Mas aquilo, o supersônico, dando aqueles voos rasantes, com aquele barulho infernal, que já ouviu, né? Ele faz aquela. E às vezes o barulho dele é muito alto, às vezes aqui já aconteceu de passar e muito baixo, aquele som fortíssimo. É a pessoa correr apavorada, pensando que o mundo está acabando. Né? É difícil explicar tudo isso. Então, ele fala sobre isso, a clarividência, que você pode. Se você vê o passado, você até pode explicar, né? Você vai conseguir, se você olhar para o passado e ver uma batalha entre os romanos, os gregos, você vai dizer, e é uma batalha daquele pessoal antigo, né? Os caras lutando com espada, lança, tudo bem, você sabe explicar, porque você sabe o que está acontecendo ali. Se você vê uma batalha de hoje, você sabe explicar, porque a gente vê guerra todo dia na televisão. Agora, algo do futuro,
até vai poder explicar, porque a gente já conhece essas guerras. Agora, alguém do passado ter uma visão de uma guerra de futuro, aí fica muito difícil. Aí ele diz aqui, o Hermínio vai dizer assim: como podemos observar o que está em jogo no mecanismo da captação de uma comunicação espiritual não são os sentidos individualmente, visão, audição, tato, etc., mas o dispositivo central que comanda e integra os sentidos numa percepção global, onde a mensagem captada não é visão, nem audição, por conseguinte, não é também palavra, e sim uma ideia. De vez que os instrutores foram taxativos e enfáticos ao declarar que os espíritos não têm linguagem articulada, linguagem como essa que eu estou tendo agora, falando com vocês. Os espíritos não têm esse tipo de linguagem, tá? Então, ele está dizendo aqui, o que ele vai tentar explicar para a gente agora é como acontece esse tipo de mensagem, tá? Aonde não entra, né, a visão nem a audição, nem a palavra, mas a ideia, o pensamento, tá? Logo, eles, os espíritos, não impressionam os sentidos. Eles não impressionam a minha visão, não impressionam a minha audição, não impressionam a minha fala, tá? Eles não impressionam isso, mas eles lançam uma ideia. Aí ele diz aqui, logo eles não impressionam os sentidos, um por um, mas o núcleo central no cérebro. Então, é no meu cérebro que eles vão trabalhar, onde as impressões sensoriais são analisadas, processadas e convertidas em imagens, sons ou palavras faladas e escritas. Então, eles não vão trabalhar a minha audição, não vão trabalhar a minha visão, nem meu aparelho fonador. Eles vão mexer, trabalhar no meu cérebro. É no meu cérebro, aonde o sistema de comunicação acontece, tá? Onde as impressões sensoriais são analisadas, porque se eu estou encarnado, tudo passa pelo meu cérebro. São processadas e convertidas. E lá no cérebro, ela será convertida em imagem, se eu não for médio psicofônico, nem médio de psicografia. Em sons, sim, se eu for médio psicoaudiente. Palavras, se eu for médio psicofônico. E escritas, se eu for médio psicográfico. Então, vai depender da faculdade do médium. Então, ele vai trabalhar no meu cérebro, mas na hora da mensagem se concretizar, vai depender da faculdade mediúnica que o médium apresenta, né? Ou permanecem como meras impressões e jamais atingem o estado sensorial. Ele não é médio ostensivo. Não é médio ostensivo. Então, se não é médio ostensivo, a comunicação vai ficar como uma simples impressão. É aquele caso de você assim, nossa, eu estou com uma ideia aqui na minha cabeça, não sei, eu acordei com uma ideia, mas você não sabe colocar essa ideia. Por quê? Porque essa ideia não conseguiu ser transmitida, porque você não era médio ostensivo. Ele foi no seu cérebro, tentou trabalhar o seu cérebro, mas você não é médio ostensivo. Então, o que ele diz aqui, né? Essa imagem fica ali. É como se a imagem morresse ali. A comunicação morresse ali. Ela não pode dar prosseguimento.
É como alguém chegasse para uma pessoa que não sabe ler nem escrever. A escrevesse um poema lindo, lindo. Olha, eu fiz essa poesia para você. Né? Um homem ou uma mulher escreve uma poesia linda de amor. Aí chega para a pessoa para quem ele quer dar poesia e diz assim: aqui, meu amor, seja homem ou mulher falando, eu trouxe essa linda poesia para você. Aí a pessoa pega a poesia, olha, mas ela não sabe ler. Então morre ali, porque ela não vai conseguir ler aquela poesia. Então, vamos dizer assim, ele entrega a poesia para ela e vai embora. Então, aqui para você, ele pensa, né, que ela sabe ler, ou ele sabe ler, entrega a poesia e vai embora. E a pessoa recebe aquela poesia, não tem ninguém ali do lado para ler para ela, né? E ela diz assim: nossa, e aí, o que eu faço? Morreu ali. Morreu ali. Porque foi entregue para ela, mas ela não sabe ler. Aquilo morreu ali, né? Então, ele diz aqui: a tradução sensorial do pensamento recebido do espírito manifestante já é elaboração do médium e não emissão do espírito. Então, aqui, ó, a tradução, quando você consegue traduzir, tá, o pensamento recebido do espírito, e essa tradução já é feita pelo próprio médium. Então, a mensagem chega na tua mente e é o médium que vai traduzir aquela mensagem e vai expor aquela mensagem dependendo da faculdade mediúnica que ele tiver. Se ele for psicofônico, ele vai falar a mensagem que ele recebeu, que ele traduziu. Se ele é psicográfico, ele recebeu a ideia, traduziu a ideia, e agora eu vou escrever o que eu, o que eu escrevi. Então, é o médium que faz essa tradução. Eu trouxe aqui um texto para a gente, desse livro aqui. Pena que tem pouca gente aí. Esse livro aqui, ó. A influência dos espíritos no nosso dia a dia, de Vladimir Sanches. Esse texto, eu vou lê-lo, eu vou apresentando aos pouquinhos, tá? Ele vai ser apresentado aos poucos. Hoje, uma parte, na semana que vem, outra parte, porque ele é um texto muito importante, muito esclarecedor, e ele vai contar, nesse texto, ele vai contar todo o processo como ele acontece. Então, hoje, a gente vai pegar só uma parte desse texto, tá? Eu vou começar a compartilhar aqui. Então, o livro é esse, ó. A influência dos espíritos no nosso dia a dia. Vocês todos estão vendo, né? É do capítulo 3, mecanismo de comunicação dos espíritos. Então, eu fui tirando alguns trechos, tá? Não peguei o texto todo, peguei alguns trechos. E ele vai resumir o que nós estudamos hoje aqui. Ele diz assim: para que o espírito detecte uma onda pensamento emitida por outro qualquer, porque nós sabemos que o nosso pensamento é transmitido através de ondas, não é? Então, para que o espírito detecte uma onda pensamento emitida por um outro espírito qualquer, é preciso que exista entre ambos sintonia. Então, não basta o espírito querer se comunicar. Não basta o espírito decidir assim: eu quero mandar uma mensagem para Denise. Ele precisa ter sintonia com ela. No caso, a gente falando de desencarnados. Então, você tem o desencarnado chamado Maurício, e tem outro desencarnado chamado Joaquim.
O Maurício quer falar com o Joaquim, quer passar uma mensagem. Mas para que isso aconteça, é preciso que exista entre os dois, entre o Maurício e o Joaquim, uma coisa chamada sintonia. Sintonia é a condição de uma faixa de recepção de onda-pensamento oscilar com igual frequência de uma outra faixa de emissão de um espírito comunicante. Então, aqueles dois espíritos precisam estar naquela mesma faixa de onda. Por exemplo, nós temos no rádio o programa, como é que é o nome daquele menino? Muito famoso, que tem até anúncio da Guanabara. Antônio Carlos. O Antônio Carlos é rádio Globo atualmente, né? Tem um programa, Antônio Carlos, na Rádio Globo. Ele é até patrocinado pelo Guanabara, aquela coisa arada toda, né? Então, se eu quero ouvir o programa do Antônio Carlos, que acontece todo dia, de segunda a sexta, se não me engano, de manhã cedo, acho que começa às 6 horas da manhã, vai até às 8, eu tenho que colocar o meu rádio naquela faixa de onda da Rádio Globo. O espírito quer também ouvir o Antônio Carlos. Aí ele decide assim: ah, não, eu vou botar o meu rádio na faixa de onda da Rádio Melodia. Não vai conseguir ouvir o Antônio Carlos, ele tem que entrar na faixa de recepção de onda pensamento onde está o Antônio Carlos. Então, todo mundo que quiser ouvir o programa do Antônio Carlos tem que ir lá no rádio e sintonizar na estação certa. Porque a palavra fala sintonizar, né? Eu quero ouvir o jogo do Flamengo, do Vasco. Isso não onde? Ah, está passando na Rádio Nacional, por exemplo, nem sei se ainda existe, né? Está passando a Tupi, o jogo lá do Vasco. Vasco Fluminense, está passando na Tupi. Só está passando na Tupi. Quem quiser assistir o jogo do Vasco tem que sintonizar, não está dizendo, não, sintonizar o seu rádio ou o seu computador, que tem gente que às vezes vai pelo computador, né? Na rádio Tupi, porque só a rádio Tupi passa. Vai todo mundo para a mesma sintonia, que é da rádio Tupi. Então, sintonia é a condição de uma faixa de recepção de onda-pensamento oscilar com igual frequência de uma outra faixa de emissão de um espírito comunicante. Então, eu quero falar com fulano e eu tenho que entrar na faixa de recepção da onda-pensamento do fulano, como se ele estivesse numa rádio. Se eu não entrar nessa faixa de recepção do pensamento dele, eu não consigo falar com ele, entrar em comunicação com ele. Mas, para que a mensagem recebida em decorrência da sintonia, quer dizer, os dois conseguiram entrar em sintonia, está lá, seja absorvida pelo espírito receptor, é necessário que haja o quê? Afinidade de pensamento entre quem envia e quem recebe, pelo menos no instante do processamento da informação. Então, não basta apenas estar na mesma sintonia. Eu também tenho que ter afinidade de pensamento para que eu possa compreender o que ele está dizendo. Porque se eu entrar, no caso, voltando aqui ao programa do Antônio Carlos, né? Se eu não tiver afinidade com o programa dele, com o modo de pensar dele, eu não vou compreender o que ele está dizendo. Então, não basta eu sintonizar. Eu tenho que ter afinidade com ele. Então, vamos dizer que eu quero sintonizar para ouvir uma palestra sobre física quântica, né? Aí eu sei, está passando na estação. Aí eu vou lá naquela estação, sintonizo.
Pronto, vai começar a palestra, que beleza. Já estou sintonizada naquela estação. Aí o palestrante começa a falar, começa a falar. Eu não vou entender nada do que ele está falando. Por quê? Porque apesar de eu ter sintonizado a onda de pensamento dele, não há afinidade de pensamento entre ele, que está mandando a mensagem, e eu. Eu não entendo nada do que ele está falando. Eu não entendo nada. Ele está falando sobre física quântica, aquelas coisas muito difíceis que só pessoas que compreendem física quântica vão entender. E eu não entendo nada disso. Apesar de ter sintonizado, eu não vou conseguir captar a mensagem dele. Ele fala, 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 e eu não sei nada do que ele está falando. Se eu sair daquela palestra, ele falou sobre o quê? Eu vou dizer, entendi nada. Então, para que a mensagem seja recebida, seja compreendida, seja absorvida por aquele que vai receber a mensagem, é preciso haver uma afinidade de pensamento entre quem envia e quem recebe, pelo menos no instante do processamento da informação. Um exemplo, por exemplo, nós vamos assistir de repente, alguém nos convida. Ah, olha, a nossa casa espírita vai dar uma palestra sobre perispírito. Né? Sobre perispírito. Nós que somos espíritas já conhecemos um pouco, né, sobre o perispírito. A gente já sabe que o perispírito é um corpo que envolve, né? O espírito, que ele transmite as informações do mundo exterior para o espírito. O espírito, quando quer mandar a mensagem, ele manda através do perispírito. A gente já conhece, a gente sabe, né, dos centros de força que tem no perispírito, no perispírito. Então, se alguém começar a dar uma aula de perispírito para a gente vai entender. A gente vai compreender grande parte da aula. Maravilha, somos espíritas, conhecemos o tema perispírito. Aí você chama um irmão que é evangélico, lá da igreja pentecostal quadrangular do Reino de Deus. Né? Aí você diz assim, vamos lá, na minha casa vai ter uma palestra muito interessante. Aí começa. Aí ele já, a palestra vai ser aonde? Olha, vai ser lá no CEOI, vai ser aqui na Casa Francisco de Assis. Aí ele acha a Casa Espírita, sintonizou no lugar certo. Ele achou a Casa Espírita. Foi lá no CEOI, na Rua Mapendi 222, ele veio aqui no nossa Casa Espírita, Rua Pedro Ivo, né, 251. Que beleza, sintonizou. Começou a palestra. E aí o palestrante espírita vai falar de espírito. Aí você, que é da casa espírita, fica todo que coisa maravilhosa, está falando de perispírito, né? Está falando dos corpos do espírito, aquela coisa toda. E ele, que é lá da igreja pentecostal, quadrangular, ABCD, fica assim, que diacho é isso? Que história é essa de perispírito? Eu não entendi nada. Vai embora, você vai, e aí, gostou? Ele vai dizer, não sei por que você me chamou aqui. Não consegui captar a mensagem. Então, apesar de ter sintonizado, ter chegado à casa espírita, mas não houve o quê? Afinidade de pensamento entre o expositor que está dando a palestra e ele que está sentado ali, vendo a palestra. E não é dizer que ele seja analfabeto. Ele pode ser até um professor, ele pode ser até um médico, mas ele não tem nenhum conhecimento sobre o tema, que aquilo faz parte da realidade dele. Então, sintonizou, sim, chegou lá para assistir, mas não tem afinidade de pensamento, tá? No momento como ele diz aqui, ó, pelo menos um instante do processamento da informação. Pelo menos no momento que a informação está sendo dada, ele não tem. Pode até ser que, ao terminar a palestra, ele vire para um amigo e disse assim, vem cá, você não tem nenhum livro aí que fale sobre perispírito, sobre esse negócio que o cara falou, que eu quero levar para casa para estudar? Entendeu?
Pode até ser que ele mais tarde venha compreender, mas no momento que ele estava ali na plateia para ouvir a palestra, ele não entendeu nada. Então, ele diz aqui, é que se a maneira de pensar dos espíritos, comunicante e receptor, for muito contraditória, o espírito receptor pode anular a mensagem. Então, se não houver, né, uma afinidade entre quem está falando e entre quem está ouvindo, aquele que está ouvindo pode anular a mensagem, não a deixando progredir na mente. Porque ele chegou lá, ouviu uma palestra sobre perispírito, ouviu, mas aqui não é na mente dele. Ou ele sai dali, encontra um companheiro da igreja e pergunta: você foi lá fazer o quê? Eu fui para ouvir uma palestra, falaram que é tal de perispírito. Isso, não sei, não entendi nada. Acabou a mensagem ficou anulada ali. Não prosseguiu. Agora, se for uma pessoa espírita que assistiu a palestra, entendeu? Encontra o companheiro e diz assim: e aí, tu assistiu? Olha, maravilhosa. Ele falou sobre o quê? Aí ele falou isso. Poxa, que legal! Gravaram, eu vou assistir, eu adoro esse assunto perispírito. Ali deu continuidade. Por quê? Porque tem afinidade. Então, costuma-se dizer, para esse tipo de ocorrência, que a mensagem já nasceu morta. Entendeu? Quando essa mensagem não consegue ter continuidade, porque ela não foi compreendida. O espírito até conseguiu estabelecer sintonia, mas ele, como não tinha afinidade com o médium não entendeu nada do que ele falou. Por isso que muitas vezes Ivone do Amaral Pereira, ela era avisada com antecedência, às vezes, quando o Charles ou o doutor Bezerra iam conversar com ela, iam passar alguma mensagem para ela sobre determinado assunto. Ela era avisada com antecedência e ela fazia o quê? Ela corria para estudar aquele assunto, para poder ter, pelo menos, uma noção do que ia ser dito. Uma vez eu estava ouvindo um médium até meio polêmico, né? Ele tem alguns livros aí, tem uns que eu gosto até, eu gosto muito. Matéria Mental, esqueci o nome dele agora. Acho que é Matéria Mental, aquele livro Aruanda, esqueci agora o nome dele que me fugiu. Alguns livros dele têm algumas dificuldades, eu considero até muito bons. E ele uma vez falou sobre isso, que o orientador espiritual dele chegou para ele, falou para ele o seguinte: olha, daqui a uns 3 ou 4 meses, eu vou enviar para você um livro, um tema, né, que vai se transformar num livro, e o tema é esse aqui. Apresentou o tema para ele. Robson Pinheiro. Ele virou-se e disse assim: ah, mas eu não tenho conhecimento quase nenhum sobre esse tema. Como é que eu vou psicografar? Que ele é médio de psicografia, né? Como é que eu vou psicografar esse livro, se esse tema aí é um tema científico que eu não tenho? Aí o espírito falou para ele assim: não vai ser agora, vai ser daqui a 4 ou 6 meses. Então você tem tempo suficiente para estudar sobre esse tema. Não quer dizer virar mestre, sábio naquele tema, mas pegar livros que tratem daquele tema, ler, ter pelo menos uma certa noção do que aquilo trata. Porque quando o espírito começar a ditar, vai estabelecer o quê? Além da sintonia, a afinidade. Porque na mente, no cérebro desse médium, vão estar ali o material, o assunto que ele estudou, vai estar ali, ó, na faculdade chamada memória. Faculdade chamada memória. Por isso que Kardec falou assim: espíritas amai-vos, mas espíritas instruí-vos. Entendeu? Porque quando você estuda um assunto
Isso fica gravado na sua faculdade memória. Então, quando o espírito vai dar a mensagem, ele vai lá, ele vai ver. Então, ele diz aqui, ser irradiada da faculdade pensamento, a onda que corresponde a uma informação específica é acionada pelos mecanismos existentes na faculdade força de vontade. Então, para o espírito poder mandar uma mensagem para a gente, uma onda eletromagnética, chama-se de mento eletromagnético, uma informação específica, ele precisa também acionar a faculdade de força de vontade. Todo e qualquer pensamento irradiado pela mente do espírito com destino ao seu corpo perispiritual. Opa, o que está dizendo aqui? Que quando a mensagem sai da mente, do pensamento do espírito, ela se direciona para onde? Para o nosso perispírito. Porque não é o perispírito que é o mediador entre o espírito e o corpo físico, saiu da faculdade de pensamento, essa onda, ela vai, tá? Ela vai com destino ao perispírito, ou o espaço exterior. E aí, quando ele vai para o nosso perispírito, passa pela faculdade memória. Memória, onde é codificado, ali é codificado, decifrado, interpretado, classificado e armazenado magneticamente. Nenhuma informação ou pensamento irradiado pela mente, nós somos espíritos, não somos? Deixa de ser arquivado na faculdade de memória, que é eterna, imperecível. Tudo que nós, espíritos, estamos desencarnados ou encarnados, pensamos, passa pelo nosso perispírito e vai para a faculdade memória. E na nossa memória, isso tudo é organizado, classificado, armazenado como se fosse uma biblioteca. Então, nada que é irradiado, nada que é enviado pela mente deixa de ser arquivado na faculdade memória. Nenhuma informação, pensamento irradiado pela mente deixa de ser arquivado na faculdade memória, que é eterna e imperecível. Por isso que Kardec falou, espíritas amados, mas espíritas instruídos. Porque quando você lê alguma coisa, a tua mente registra aquilo. E logo vai para onde? Para a nossa faculdade memória. E fica arquivado. Até que um dia, por alguma razão, você precisa daquilo, né? E aquilo vem à tona. Aí ele diz aqui, é uma coisa extraordinária, né? A comunicação entre espíritos desencarnados se processa pelo pensamento, que é facilmente captado por todos aqueles que se encontram na mesma fase de desenvolvimento. Opa, aqui também tem outra coisa. Nós falamos sobre isso essa semana. Quando um espírito está se comunicando com outro, ele está dizendo que a comunicação entre espíritos desencarnados se processa pelo pensamento, que é facilmente captado por todos aqueles que se encontram na mesma fase de desenvolvimento. Então, todos aqueles espíritos que estão na mesma faixa de desenvolvimento vão captar com facilidade. Isto é, que estão no mesmo estágio de desenvolvimento intelectual e moral. Se um espírito não estiver naquela faixa de desenvolvimento, ele não vai captar. Então, igual, voltando ao exemplo, você tem uma palestra acontecendo. Aí, naquela palestra, tem um monte de adultos. Vamos falar sobre
processos obsessivos. Né? Tema que o pessoal gosta. Aí você diz assim, vamos trazer a garotada de 7, 8 anos lá da evangelização para assistir a palestra. Eles vão captar? Claro que não. Claro que não. Porque eles não estão no estágio de desenvolvimento intelectual daquela plateia. Sendo que aqui entre espíritos entra o estágio de desenvolvimento intelectual e moral. Então, o espírito, para ser compreendido, ele tem que estabelecer sintonia, tem que ter afinidade com aquele que vai receber a memória, a mensagem, e no caso da comunicação entre espíritos encarnados, quando isso se processa pelo pensamento, será facilmente captado a mensagem por todos aqueles que se encontram na mesma fase de desenvolvimento, isto é, que estão no mesmo estágio de desenvolvimento intelectual e moral. Quando os espíritos encontram-se em diferentes níveis da escala evolutiva espiritual, a comunicação também se processa pela ação do pensamento. Só que nessas condições, a comunicação só vai se processar se o espírito superior tiver interesse nela. É que ele, espírito superior, precisa acionar seus dispositivos de redução e de amplificação de frequência de ondas pensamentos, para poder se comunicar com o espírito inferior, que possui uma faixa de emissão, recepção de ondas pensamentos de amplitude bem menor. Então é igual, né? Você vai fazer uma palestra. Eu vou fazer uma palestra sobre um tema, né, sobre mediunidade. Vou falar de animismo, eu vou falar sobre choque anímico, né? Um tema. Então, eu tenho uma plateia lá. O pessoal das mesas mediúnicas resolveram assistir a palestra. Aí você vai, né? Você traz os livros e começa a falar. Mostra PPT, fala, faz o desenho, todo mundo entende. Aí a pessoa que dirige a casa espírita diz assim: meu amigo, eu tenho aqui um pessoal que é da comunidade muito simples. A maioria, né, desse pessoal é semi-analfabeto, mas eu gostaria que você desse essa palestra para eles. Aí você vai dizer assim: caramba, peraí. Tá, você pode usar esse material que você trouxe aí, esse PPT, esses livros. Aí você vai dizer o quê? Não, 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 não. Não, não vai dar. Porque esse material que eu vou apresentar aqui tem termos muito técnicos, específicos para quem entende do assunto. E se eu posso falar desse assunto? Posso falar sobre esse assunto. Com quem eu quiser, eu posso dar uma aula sobre isso. Mas eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que simplificar os termos, as palavras, as explicações. Então, eu vou falar, como eu falei aqui, né? Eu vou contar uma historinha para facilitar o entendimento da pessoa. Então, se o espírito superior quiser passar uma comunicação, né? Essa comunicação só vai passar se ele tiver interesse. Por quê? Porque dependendo da plateia que vai receber a mensagem, ele vai ter que reduzir ou amplificar a frequência das ondas pensamentos para poder se comunicar com o espírito inferior. Porque esse possui uma faixa de emissão e recepção de ondas pensamento de amplitude bem menor. Como diz o outro, né? Eles não falam a mesma língua. Naquele momento, não estou falando a mesma língua. Então, o espírito vai ter que reduzir, baixar bem para poder se fazer compreensível. Vamos pensar aqui, muito rapidamente. Imagine se Jesus, né, tivesse que dar uma aula para nós nesse momento. Jesus, vai imaginando, para estar lá nas regiões celestes. E ele tem que dar uma aula sobre um determinado tema para outros espíritos crísticos.
Estão juntos, aquela plateia de espíritos, né, celestes, espíritos crísticos, espíritos do toque de Maria Nazaré, daí para cima, daí para cima. São Francisco de Assis, né? Aí ele começa a dar, ele dá aquela palestra, né? Eles ficam maravilhados. Aí depois alguém chega e diz assim, mestre, será que o senhor pode chegar na Terra hoje, reunir aquele povo que está lá e dar essa aula que o senhor deu agora para esse grupo de espíritos celestes, da mesma forma? É claro que ele vai poder. Porque a gente não vai conseguir alcançar a onda vibratória em que aqueles espíritos estão. O que é que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que baixar a vibração. Quando ele encarnou aqui na Terra, o que é que ele fez? Foi baixando a vibração, até que a gente pudesse captar a mensagem dele. E mesmo assim, são 2.000 anos e a gente ainda não entendeu grande parte. Entendeu? É isso que ele está falando. O pensamento é uma onda mento-eletromagnética. O que é mento? Mental. De mesma natureza que as ondas de televisão, que transportam pelo espaço imagens, sons, movimentos, coisas, etc. Essas ondas, pensamentos, são detectadas pelo médium, processadas. E aí ele codifica, transforma em mensagem, aí ele decide se vai ser psicofônica, se vai ser psicográfica, e depois irradiadas pela mente do espírito receptor para o cérebro perispiritual. Então, o médium, no transe, porque o médium está em transe, ele desdobra, ele capta a mensagem do espírito, faz toda aquela codificação na mente dele. Depois, ele manda essa mensagem já codificada para o cérebro perispiritual dele. E daí passa para o cérebro dele, físico, e ele passa a mensagem. Tá? Eu vou parar aqui, porque não vai dar para a gente continuar por causa do tempo. Esse complicado, mas não é, gente. Se a gente analisar como a coisa se processa, não é. Então, ele deixou claro aqui, como eu falei antes, para se estabelecer uma mensagem, é preciso ter sintonia. É o rádio. Quero ver o programa, ouvir o programa do Antônio Carlos. Todo mundo vai ter que sintonizar no Rádio Globo. Maravilha! Mas eu só vou compreender a mensagem se eu tiver afinidade com aquilo que o Antônio Carlos, o locutor, está falando. É como eu falei, você convida um companheiro que é da igreja lá, pentecostal, triangular, quadrangular, do Rei de Deus, para assistir uma palestra de perispírito na tua casa espírita. Você dá o endereço da casa. Ele vai chegar. Sintonizou. Cheguei aqui, estou no portão. Sintonizei, cheguei. Estou aqui. Maravilha. Quando é que o homem vai começar a falar? Entra e senta na plateia. Estou sintonizado. Aí o homem começa a falar de perispírito. Aí você está na plateia, ele é lá da pentecostal quadrangular, sei lá, cheio de estrela, com. Aí tem o algodão doce e outras coisas mais. Aí ele começa assim, ó. Não estou entendendo nada. Que história é essa de perispírito? Eu consegui sintonizar. Cheguei na casa, mas eu não vou captar a mensagem. Por quê? Porque eu não tenho afinidade com o tema. A mensagem, como diz o outro. Aí eu vou embora e alguém me encontra lá fora. Falou de quê? De um tal de peri qualquer coisa lá. A mensagem, como o povo diz, nasceu morta. Não vai à frente. Não vai à frente. Entendeu? Então, é isso que ele está colocando, basicamente, é isso aí. Então, é preciso haver sintonia, afinidade. E, para que isso seja bem captado, esses espíritos têm que estar,
na mesma faixa de frequência vibratória. E entra aí o aspecto intelectual, o aspecto moral, entendeu? Para que a mensagem realmente seja captada de forma plena e seja útil, porque ela vai ser passada à frente. Os espíritos superiores, quando querem se comunicar, né, eles buscam os médiums. Aí entra aquela questão 225, né, que tem a notinha de Kardec. Os médios que têm o quê? Um material para captar a mensagem, para compreender. E se ele quiser realmente que a mensagem dele seja compreendida, mesmo por um grupo de pessoas que não têm tanto conhecimento assim, ele vai ter que fazer o quê? Se adequar, se adequar a onda pensamento daquele povo que está ali. Por isso que uma vez eu vi uma palestra, ou li uma mensagem do Leon Denis, porque se você só perceber, todas as obras que nós temos de Leon Denis, ele escreveu encarnado. Todas as obras. Tem umas por aí que o pessoal diz que recebeu, psicografia, mas, né? Vai lá no Leon Denis que vai ver. É tudo psicografado. Depois da morte, do invisível, o grande enigma, tudo ele está. Não. A mensagem que eu li uma vez sobre ele falando é que ele preferia não mudar, a não ser quando foi com o Ivone, mas lá no início da Ivone, lembra? Que é ele que vai trabalhar o livro Memória do Suicida, vai arrumar tudo mais, porque talvez ele não conseguisse se fazer compreender bem por os médios e corria o risco da mensagem ficar, entendeu? Truncada. Então, ele diz assim, tipo assim, o que eu já escrevi em vida já é matéria suficiente para vocês estudarem. E no caso da Ivone, ele foi um dos orientadores dela. Mas não se vê livros psicografados. Viu psicografia de Leon Denis? Bota assim, uma manteninha assim, sabe? Manteninha para vibrar, porque não se tem, não se tem. Leon Denis até então não mandou nenhuma mensagem, nem na casa de Leon Denis, nem na casa de Leon Denis. Me parece que foram umas duas só ao longo desses, duas ou três, ao longo dos quase 50 anos de que existe o Leon Denis, né? Então, ele, nesse trecho que nós estudamos hoje, ele fala sobre isso, como essa comunicação vai se processar, tá? E aí, na próxima aula, a gente vai continuar, né, mergulhando para entender de forma bem simples como esse processo vai acontecendo. Então, a gente vê que o intercâmbio não é uma coisa tão simples assim. Não é uma coisa tão simples assim. Então, é preciso ter sintonia, mas não basta sintonia, é preciso ter afinidade para que a comunicação seja bem tranquila, para que você possa conhecer. É preciso estar na mesma faixa vibratória, intelectual e moral, entendeu? E aí vamos lembrar Kardec, espíritas amai-vos, mas espíritas instruí-vos. Porque lá, no livro dos médios, nessa questão, né, que eu vou até colocar aqui, 225, né, Erasto, que é uma mensagem de Erasto e Timóteo, é falado sobre isso, né? Ele diz aqui, ó, na questão 225, no nono parágrafo, quando queremos transmitir ditados espontâneos, atuamos sobre o cérebro, sobre os arquivos do médium.
e preparamos os nossos materiais com os elementos que ele, médium, nos fornece. Até a revelia dele. Ele pode nem estar sabendo, mas a gente está usando. É como se lhe tomássemos a bolsa e as somas que ele aí possa ter e puséssemos as moedas que as formam na ordem que mais convenientemente nos parecesse. Então, eles vão atuar sobre os arquivos do médium. Daí, Kardec dizer, espíritas amai-vos, mas espíritas instruí-vos. Então, o espírita tem que estudar, tem que. E não é ler só material espírita, não. Lê de tudo. Livros de biologia, de química, de filosofia, entendeu? Livros de história. Tem que ter um conhecimento amplo, porque é esse material que os espíritos vão lançar mão para poder se comunicar. Agora, se o médium não lê nada, não estuda nada, não vê uma reportagem, não vê um documentário, o arquivo dele está pobrinho, pobrinho, pobrinho. Como é que os espíritos vão dar importância? Aí a gente fecha dizendo, daí a importância de uma coisa chamada cultura. A pessoa pode até não ter diploma, mas pode ter cultura. Tá? Tem muita gente que tem diploma e não tem cultura nenhuma. E tem gente que não tem. Quando eu digo diploma, cursos universitários. Tem pessoas que têm cursos universitários e não têm cultura nenhuma. E tem pessoas que não têm cursos universitários, mas têm muita cultura. Aí entra a arte, né? Pintura, escultura, tudo, todo tipo de cultura. Conhecimento, né? Poesia, tudo. São coisas que a gente tem que buscar. Cultura. Porque isso vai formar o nosso arquivo, que é eterno e imperecível. Tá? Então, eu vou botar aqui, a próxima semana, nós paramos aqui, ó, já é no texto do Hermínio, já é elaboração do médium e não emissão do espírito. Bota aí a data da aula que vem, dia 17. Mas eu vou, bota aí 17/4/25. Mas eu vou continuar com o PDF, porque tem mais informações para passar para a gente, tá? Porque aí ele vai falando sobre tudo isso, como todo esse processo acontece. E a gente vai tendo uma ideia básica disso. Então, nesse momento, né, eu sei que pode parecer mais complexo, mas quando a gente vai ouvindo, a gente vai conseguindo compreender como a coisa vai acontecendo. E a gente já ouviu um pouquinho aqui sobre isso no Livro dos Espíritos, no Sermão do Monte, no Amélia Rodrigues, no outro livro, e aí a gente vai encaixando as coisas e vai tendo uma ideia melhor. Então, nesse momento, vamos agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos concedeu de estarmos aqui estudando, aprendendo, crescendo e adquirindo esse conhecimento tão importante para favorecer os nossos amigos espirituais, que querem entrar em contato conosco, mas querem usar o nosso arquivo, né? Até para mandar novas informações, nos ajudar a compreender melhor as coisas que estamos estudando. Então, é preciso que a gente tenha essa bagagem. Então, que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça. Denise, eu vou passar aqui para você, tá?